É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de The Mandalorian, o Mandaloriano, capítulo 12, que chama The Siege, né, o cerco. E... uou! Tô com um sorriso no rosto até agora. Acabei de assistir o episódio e não consigo tirar o sorriso da cara. O episódio é muito divertido. E... de novo, né, ele é um episódio de aventurona, né, de entrar num lugar, resolver uma coisa, sair desse lugar e ter uma perseguição, né, basicamente o episódio é isso. Entra no lugar, resolve, sai correndo, tem uma perseguição, batalha final, acaba o episódio. Enquanto ele tem essa estrutura absurdamente simples e absurdamente eficaz também, que Star Wars já fez infinitas vezes, esse episódio ele consegue, primeiro, conversar de novo, né? Conversar muito proximamente com a linguagem de Star Wars, né? A gente tem diversas cenas que são referências tanto visuais como de estrutura narrativa que Star Wars sempre teve ali naquela mala de ferramentas, né? Esses... meio que essas cenas quase que prontas, né, para montar a sua história, né. Esse episódio ele faz isso super bem. De novo, na perseguição, a gente tem eles entrando com as naves ali sobrevoando aquela valeta ali, né, naquela trincheira. Então tem de novo essa perseguição em locais apertados e tal. Dentro da base eles têm referências visuais para a primeira Estrela da Morte lá, inclusive para desligar o reator, para cair o escudo, para explodir tudo. Enfim, todas essas referências existem ali, né? O que faz com que tudo se sinta muito em casa, né? Constantemente nós nos sentimos em casa nessa série, né? Inclusive nas cenas de perseguição com as naves, né? Quando a gente tem a visão interna ali do cockpit das TIE Fighters, né? Eu realmente me senti criança de novo jogando TIE Fighter no computador, né? Para mim é exatamente aquela sensação, né? E como criança, né, o episódio consegue nos colocar justamente nessa posição de maravilhamento, né, de encantamento, de embasbacamento com tudo que a gente está vendo na frente dos nossos olhos ali na tela, né? E realmente a gente faz que nem o bebê Yoda, grita assim e levanta o braço quando tá no meio da ação, com tudo acontecendo e tal, e tudo muito emocionante, tudo muito que te deixa na ponta da cadeira, assim, sabe? Estoura nos olhos, assim, as coisas. A emoção sempre no volume 11, né? Muito bacana, assim, como eles conseguiram, né, recriar esse universo tão bem, assim, né? E, de novo, colocando sempre coisas novas, né? O primeiro episódio dessa temporada era super um westernzão, assim, né? Um super velho oeste. Depois a gente tem um outro cenário que é tudo frio e a gente tem aquelas aranhas naquele lugar super estranho, super apertado. Depois no terceiro episódio a gente tem um filme de pirata, né, em alto mar e tal, com todas as linguagens de filme de pirata, né? Então, e agora a gente tem esse filme de heist, né? De invasão e de assalto, né? Assim, de entrar no lugar e pegar alguma coisa ou resolver alguma coisa lá dentro, né? Como é o caso desse episódio. Muito bacana. Só que, apesar desse episódio ter uma cara assim de é só um episódio de ação, porque essa temporada, inclusive, acredito eu, tá seguindo essa estrutura. Eles colocam um episódio de história, depois eles fazem um episódio mais contido na história, mais de ação, com algumas pitadinhas de história.
Aí eles fazem um outro episódio com bastante foco em história, como é o caso do terceiro. Aí vem esse episódio e se foca mais na ação, se foca mais na aventura e coloca algumas pitadinhas de história. E esse episódio é um exemplo de como se escreve bons roteiros, se constrói boas histórias sem precisar ter grandes textos explicativos e grandes exposições, né? E também nos mostra o quanto importante é programar as coisas a longo prazo, né? E não sair jogando todas as cartas na mesa logo de cara. Esse episódio a gente volta com personagens lá do primeiro episódio da primeira temporada e trazendo de volta e colocando uma pitadinha de qual a real história que eles estão contando no longo arco, né? A gente tem basicamente duas histórias de longo arco aí sendo contadas, mas uma é a principal, que é a história do bebê Yoda, né? Que foi apresentado no primeiro episódio. E como que eles colocam isso nesse episódio? Justamente trazendo aquele primeiro personagem que a gente vê o Mandaloriano caçando ali, né? Que é esse personagem azul ali, que ele vem como alívio cômico nesse episódio, mas não só como alívio cômico, ele serve para nos ancorar de novo naquele primeiro episódio e lembrar, olha, quando ele aparece na tela olha, estamos lembrando do primeiro episódio, lembra dele? Então a gente vai juntar essa história que a gente está contando hoje com aquela história lá atrás. E justamente o que acontece, né? Durante o episódio a gente vê que aquele cientista que aparece super de fundo, super de cantinho assim, quando o Mandaloriano tá pegando a missão lá para ir pegar algo que ele não sabe nem direito o que é, que no final das contas era o bebê Yoda, aquele cientista aparece nesse episódio numa gravação, num holograma ali, né? E então essa instalação que eles estão entrando, né, não é só uma base militar, na verdade era um laboratório, né, que eles estão entrando, eles não sabiam disso. E o que eles estão fazendo nesse laboratório, né? Então a gente começa a saber um pouco mais sobre qual era o interesse daquele pessoal lá do primeiro episódio, que a gente meio que nunca mais ouve falar, no bebê Yoda, né? E eles estão tentando, a princípio, o que dá a impressão é que eles estão tentando criar um clone, né? E justamente eles precisam de algum paciente ali, né? Para retirar a amostra de um sangue que tenha muito elemento M, né? Eles chamam de elemento M. São os midi-chlorians, né? Muito provavelmente. Por isso que eles precisam de alguém com grande quantidade de midi-chlorian. A gente sabe que o pessoal da raça do Yoda, que tem o Yoda e o bebê Yoda, e aquele outro Yodinha com o topetinho que aparece lá no episódio 1, que eu lembro dele, ele existiu, eles têm grandes quantidades de midi-chlorian no corpo. Então provavelmente eles estão tentando pegar esse sangue para criar algum corpo, algum ser, provavelmente para colocar lá a essência pro Palpatine poder reaparecer, né? Será que é isso que eles estão tentando nos contar, né? Essa história que eles estão começando a colocar os tijolinhos ali e falar, olha, então, Palpatine vai aparecer lá na frente porque esse cientista aqui, juntamente com o Moff Gideon, estão construindo esse estratagema todo aqui para fazer essa ressurreição, essa reencarnação, né, no caso, do Palpatine. Será que essa é a história que eles estão contando? Existe um caminho que pode ser traçado nessa direção, ou eles estão nos contando outra coisa, mas de uma maneira ou de outra isso tudo que aparece nesse episódio, que aparece super rapidinho, assim, olha, isso aqui é um laboratório, a gente vê uns corpos meio nos tubos, assim, a gente não sabe exatamente o que é. Ele fala, olha, o outro corpo lá que ele tinha, com grande quantidade de essência M, que provavelmente são os midi-chlorians, né? Ele matou, né? Porque era uma criança, né? E nesse momento o Mandaloriano, que eles tinham deixado lá na cidade, porque era muito perigoso eles irem
com o bebê Yoda, tá não sei o que lá, o Mandaloriano fala, preciso ir pegar a criança, senão ele tá correndo risco, e ele vai. Ok, e aí começa a perseguição, né, com a Cara Dune e tal, o Griff Karga, que eles aparecem lá da primeira temporada, voltam nessa temporada pra fazer junção ali com as duas histórias e tal, super legal ver os dois. A gente tem um pouco mais de história ali sobre qual é o passado da Cara Dune. A gente sabe que ela era de Alderaan, que ela perdeu todo mundo com a explosão de Alderaan e tal. Então, existe os personagens, aqueles dois pilotos de X-Wing que a gente viu no segundo episódio dessa temporada, aparecem ali de novo, né? Como os patrulheiros ali, os policiais vendo se tá tudo em ordem, ver como é que tá. São a presença do novo Império, não, da Nova República, ali sempre perto de tudo, né? Então a gente vê esses primeiros pedaços ali de coisas acontecendo. Tudo isso num episódio super de ação, né? E tem a perseguição final e tal, explosão para um lado, explosão para o outro. E no final das contas o Mandaloriano volta, né? Salva todo mundo com a Razor Crest já reformada, e os caras conseguiram reformar a nave inteira ali em questão de horas, né? Porque é o tempo deles saírem da cidade, irem até esse laboratório, resolverem as coisas e ter a perseguição. Foram algumas horas, né? Os caras reformaram a nave inteira, a nave estava nova. Os caras muito eficientes, muito bons esses funcionários aí, esses mecânicos. Mas um deles que quando ele aparece a primeira vez, ele tem uma cara meio de assustado, assim, eles chamam a atenção pra cara dele, né? A princípio achei que seria um alívio cômico ali também, uma piadinha, porque olha o estado dessa nave, eu que vou ter que lidar com isso, né? Ele tem uma cara meio de assustado. No final das contas, esse cara tá junto ali com esse império, né? Que esse embrião aí da possível nova ordem, né? E ele tem esquema ali com eles, e ele deixou um rastreador ali dentro da Razor Crest. Então agora o Mandaloriano está sendo perseguido com um rastreador dentro da nave que ele não sabe da existência. E no finalzinho do episódio aparece o Moff Gideon ali dentro de um Star Destroyer lá deles, e aí a cena de novo volta e faz uma mímica quase, né, do primeiro Star Destroyer que a gente vê, aquela chegada a gente vê por baixo assim, a nave vai tomando a tela, né? E ele tá ali num local, ali num compartimento ali dentro da nave, com vários daqueles tubos. A princípio ali já não são esses clones em si, não me dá essa impressão, porque parece que são já com armaduras, né, seres com armaduras ali, com aquelas roupas pretas de pilotos, né? Não sei exatamente o que são, não consegui identificar exatamente se são clones. Eu acredito que não sejam mais clones, mas enfim, ele tem ali já algo pronto ali para o uso, né, para ir caçar o Mandaloriano. Enfim, um episódio super emocionante, e mais uma vez eu vou bater nessa tecla, como eles conseguiram compor, né, uma música tão icônica para Star Wars, né, para ir bater de frente com o John Williams, né? Eles criaram um novo tema, né, para Star Wars, né, para o universo Star Wars. E a hora que a música vem no meio da batalha, no meio da perseguição, assim, é absurdamente emocionante. A gente até arrepia, assim, a hora que a música entra e tal. É muito, muito bacana, muito bem feito. Enfim, Mandaloriano, os caras conseguiram, viu? Então, de minha parte é isso. Então, Tico, agora é com você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo nas Estrelas. Hoje vamos falar sobre o quarto episódio de Star Wars The Mandalorian. Cara, mais um episódio muito bom, muito legal, muito interessante, com muitas informações novas para este universo que gostamos tanto, né? Vamos lá então já para o spoiler alert, né? Vamos comentar já sobre o episódio em si. No último episódio, nosso querido Mandaloriano, ele conserta sua nave, né, com aquele pessoal daquele planeta aquático. Ele conserta sua nave
com o povo com o povo das águas, né? Com aquele povo frutos do mar, né? E é isso aí. Só que, obviamente, como já era de se esperar, o concerto não saiu tão bem assim, né? Quanto deveria ter sido. E obviamente dá alguns problemas e tudo mais. E logo no começo do episódio a gente já começa com ele, com a nave dando alguns problemas. E o nosso querido Baby Yoda tentando ajudar ele lá. Muito engraçado ver ele no meio de um duto, né? De ventilação barra eletroduto, esse tipo de coisa, né? Ele com um fio vermelho, outro com um fio azul, e ele, não, tem que colocar aqui, não, tem que colocar aqui, daí mó confusão. Até a gente mesmo fica confuso, coitado. Imagina o bebê Yodinha, como é que ele tá tudo confuso mesmo, né? E obviamente, como era de se esperar, dá tudo errado. É necessário fazer um novo concerto, né, dessa nave, né? E onde ele vai fazer? Ele vai fazer num lugar onde ele sabe que vai ser bem recebido, né? E vai ser bem recebido naquele planeta onde os seus novos amigos da primeira temporada estavam, né? Aquele planeta deserto onde se passou, né, as histórias principais do Mandaloriano, né, na primeira temporada. Bom, ele chega lá, encontra os seus velhos amigos, e é claro que eles vão consertar toda a nave para ele de graça. Como era de se esperar, tudo aquilo que sai de graça ou é muito barato, na verdade acaba sendo muito caro, né? Eles consertam a nave do Mandaloriano e tudo mais, mas eles querem uma ajudinha do Mandaloriano para fazer uma limpa, não digo fazer uma limpa, mas tirar a concorrência do planeta, né? Tem uma base do Império lá naquele planeta e eles querem destruir aquela base, né? Ou pelo menos deixar a base para eles, né? E ok, beleza, o Mandaloriano aceita e eles vão lá destruir a base, ou pelo menos sequestrar, né? Pegar a base para eles, e eles conseguem, né? Uma base muito interessante, né? Uma coisa muito legal é ver esse cenário todo de Star Wars, né? De Mandaloriano e tudo mais, como é muito bem feito, né? O tempo todo, a cada passo, a cada instante, a cada virada no corredor, a gente se sente em Star Wars, né? Em nenhum instante, segundo, não para pensar que a gente com certeza absoluta está no Star Wars, né? A gente acredita, né, quando a gente está assistindo, né? Isso é muito, muito legal, muito bom. Uma cena muito legal, muito interessante nessa retomada não, né? Essa destruição da base, né, do Império. Tinha um laboratório, né, uma sala laboratório lá naquela base. Putz, eu achei muito legal, muito interessante, na parede, né, com vários tanques, né, de água, e parece que tinham pessoas nesses tanques, pessoas deformadas, né, alguma coisa assim. Testes mal sucedidos, né, desses experimentos e assim por diante, né? Me fez lembrar, me fez pensar na hora no Alien 4, né, Ressurreição, onde a Ripley entra naquele laboratório e dá de cara com as as 7 outras tentativas de recriar a Ripley, né, para poder extrair o Alien, né? As 7 outras tentativas mal sucedidas, né, que deram em Ripleys deformadas e assim por diante, né? Eu não consegui pensar em outra coisa senão nessa cena quando eu vi o Mandaloriano e sua turma entrando nessa outra sala de laboratório, né? Eu achei uma referência muito interessante, muito legal. E o experimento era com o bebezinho Yoda, né? Eles aparentemente estavam pegando o sangue do bebezinho Yoda e transplantando em outros seres, em outras pessoas, e assim por diante, provavelmente para
passar, transmitir o seu poder da força, né? Mas pelo visto não estava dando certo. Acho que eles estavam precisando demais e assim por diante. Vamos ver mais detalhes a respeito disso em episódios mais pra frente, né? Mas é isso. Eles conseguem, como é muito de se esperar, eles conseguem destruir a base e assim por diante. Nosso amigo Mandaloriano pega a sua nave que está muito bem consertada e vai adiante, parte para a próxima aventura. E como a gente fica sabendo no finalzinho, tinham sensores do Império a partir de agora, tinha pessoas infiltradas naquela nave, naquela cidade, pessoa da manutenção. Alguém colocou um sensor ali, né? E obviamente isso me fez pensar, outras pessoas devem ter colocado sensores ali, né? Nossa amiga Mandaloriana do episódio passado, né? Que sequestrou a nave cargueira do Império. Ela também deve ter colocado alguns sensores localizadores na nave dele, né? E, obviamente eles colocaram. Então eu fico imaginando sensores e localizadores de quantas pessoas estão dentro da nave do Mandaloriano, né? É isso que eu tinha pra dizer sobre o episódio de hoje. O episódio de hoje foi muito legal, muito interessante. Teve essa referência aí com Alien que eu achei muito legal. Já é a segunda referência bem clara com Alien, pelo menos que eu notei, né? Que eu fiz essa relação. Primeira vez com os ovos com Yoda, né? Aquele ovinho que o Yoda come. E agora nesse laboratório, né? Eu achei muito interessante, muito legal. Gostei muito dessas referências. Entretanto, eu acho que o episódio de hoje não foi tão emocionante, né? Quanto os episódios anteriores. Obviamente a qualidade de produção e assim por diante é muito boa. Bom, e é por isso que eu vou dar hoje 3 de nota para o episódio de hoje. Obviamente, como eu já disse, produção do episódio maravilhosa, como a gente já espera, né? Essa qualidade do Star Wars de produção, de efeitos especiais e tudo mais. Mas o episódio de hoje eu achei um pouco menos emocionante, pegou menos no nosso coração hoje, né? E é isso que eu tenho para dizer. A nota vai ser realmente 3. E é isso aí, pessoal. Então até o próximo episódio e nos vemos no futuro. Então é isso aí, valeu, Tico. Que episódio! Muito bom. Deixa eu ver quanto que eu vou dar então para esse episódio. Eu vou dar 3,5 estrelas. Tem que dar 3,5 pelo menos aí. Esse episódio é muito legal, muito bacana. Então é isso, vamos esperar pela semana que vem, né? Porque esse episódio foi deu uma paradinha no meio da viagem. Vamos seguir a viagem então na semana que vem. Então muito obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.